E aí, bora continuar o nosso papo sobre família? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jaime Sepulcro, pedagogo aqui do programa Jovem Independente, e a gente vai continuar aqui hoje batendo o nosso papo sobre família. Se você não viu o último vídeo, segue aí na descrição aqui desse vídeo, você encontra o último assunto que a gente conversou aí sobre família. E hoje, especificamente, primeiramente, a gente está aqui com a Fabiana Fadu aqui presencialmente com a gente, vai ser muito massa. E a gente vai conversar sobre a organização, sobre o funcionamento familiar, mais especificamente sobre a diversidade disso, os tipos de família, os tipos de papéis, de estruturas e tudo mais. E eu já queria começar fazendo essa pergunta, Sempre quando a gente pensa em família, normalmente a gente tem a nossa família como referência, já está ali na cabeça da gente, Mas assim, todas elas são iguais? Como é que funciona? Todas têm os mesmos papéis, todas têm os mesmos membros, os mesmos tipos de estruturas ali? Como é que funciona isso? Nossa, sua pergunta é ótima, Jaime. Por que essa pergunta é boa? Porque toda vez que a gente vai conversar sobre família, a gente tem a nossa família como referência. E aí, será que toda família é igual a minha? É igual a sua? É igual a de vocês? Não, as famílias são completamente diferentes. E por que elas são diferentes? Da onde surgem essas diferenças, entre as famílias? Primeira coisa que a gente tem que pensar, que família é uma construção histórica, ela vai sendo construída ao longo do tempo. Então, as mudanças que a gente vai passando, ao longo do tempo, enquanto sociedade, vão alterando a forma como o que a gente entende hoje por família se materializa na prática. Então, vamos conversar um pouquinho de como essas mudanças ao longo da história influenciam a forma de ser e o conceito de família. Um primeiro elemento para a gente pensar são as coisas expandiram, A gente tem a industrialização, a gente tem uma vivência muito mais urbana do que rural, A gente está aí numa sociedade mais moderna, mais industrializada. Então, as famílias se movimentam dentro dessa lógica. A gente tem os grandes centros urbanos, muitas famílias saíram do campo e vieram para a cidade. Então, toda essa circulação das pessoas, pelo espaço das cidades, foram trazendo mudanças demográficas. E uma outra questão importante que tem a ver também com essas mudanças demográficas é que hoje a gente vive muito mais tempo. Antigamente, uma pessoa era considerada já idosa, já considerada velhinha, já no fim da vida, com 65 anos. Hoje, a expectativa de vida da população, aí no caso brasileira, é em torno de 79 anos. Então, muitas famílias hoje estão convivendo com as gerações mais velhas e além disso, a presença da geração mais velha traz mudanças na forma como a gente se organiza. Um outro elemento importante também que tem a ver com a longevidade das famílias é que muitos avanços na área da medicina contribuíram para isso. Então, a gente tem mais remédio, mais acesso a políticas públicas de saúde, Isso tudo vai protegendo mais e possibilitando tanto uma ausência de doenças ou como possibilidade de tratamento dessas doenças. E aí você tem uma vida mais longa, de muito tempo. Além da longevidade das famílias, a gente também tem uma mudança muito importante, que é a mudança do papel da mulher na sociedade. Antigamente, as mulheres tinham uma concepção de que a função da mulher era ficar em casa cuidando, das crianças, cuidando dos mais velhos, e que o homem que ia trabalhar, que ele que tinha que prover ali o lar. Só que aconteceu um monte de coisa, ao longo aí da evolução da história, principalmente as grandes guerras, porque os homens foram lá lutar nas guerras. Quem é que ia para as fábricas? As mulheres tiveram que ir para as fábricas para produzir, o que precisava na sociedade. E quem ficou cuidando das crianças? Onde é que os meninos foram ficar? Quem é que estava tomando conta? Olha como isso já alterou o que se esperava que era o papel da mulher, que era de cuidar. Além disso, à medida também que mudanças jurídicas foram acontecendo, a questão do próprio divórcio, Antes uma mulher não poderia, casada, jamais se separar, ela tinha que ficar se mantendo ali num casamento, às vezes infeliz, não funcional,
E com o advento, né, dessas mudanças no campo da legislação sobre família, ela pode se divorciar, pode constituir outra família, e isso vai rompendo com um modelo muito tradicional de família que a gente achava que era papai, mamãe e os filhinhos, que tem que durar para sempre, independente da qualidade desta relação. E ainda nessa questão das transformações sociais que tem a ver bem especificamente com a questão de gênero, a gente tem o advento das pílulas anticoncepcionais, que possibilitou com que a mulher tivesse mais controle sobre o seu corpo, sobre a procriação, né? Ela pode escolher quando é o melhor momento para ficar grávida, pode conversar isso em família, porque você pode lembrar, talvez você conheça, vocês aí também conheçam, alguma família que tinha 13, 14, 15 irmãos, né? Porque era muito difícil você controlar a fertilidade, a natalidade, né? Sem o avanço que a medicina te possibilita. E aí, se a gente for pensar, tudo isso junto e misturado vai mexendo no que se espera que seja o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, o que se espera do homem, o que se espera da mulher, né? Como que essa mudança toda, né? Essas combinações de alteração que a gente conversando parece que estão em sequência, mas elas foram todas misturadas. Né? Foi misturando, e aí essas transições de formatos de sociedade, de valores culturais, de práticas em relação ao que se espera de uma família, ela vai sendo transformada. No que ela se transforma, a própria família também é transformada. Então, por isso que a gente não pode falar que existe uma família ideal. Exato. Essa que era a pergunta aí agora, né? Tipo, vendo tudo isso, a gente fica assim, não, mas as coisas mudam, as políticas mudam, a cultura muda, mas então como é que eu vou proteger a família? A gente fica pensando, qual família, afinal de contas, né? Tem um modelo aí que é mais ideal para se viver como família? Essa pergunta é ótima, porque a gente vai conversando de família, fica parecendo que família é uma coisa só. Na verdade, a família é uma coisa meio virtual, né? A família é uma combinação das pessoas que estão ali, às vezes partilhando a mesma casa, partilhando solidariedade, partilhando lógicas, né, de cooperação. Então, se a gente pensa que existe um modelo ideal de ser família, a gente vai pensar que só tem uma lógica de viver nessa sociedade. E não tem, né, gente? A gente sabe que tem um monte de forma da gente viver, da gente se relacionar, da gente funcionar nessa sociedade. E aí, o que a gente tem que pensar? Dentro dessa diversidade, né, de formas de ser família, a gente vai falar de um elemento muito importante que são as estruturas familiares. Por estrutura familiar, né, que é um termo assim duro, parece muito acadêmico, mas o que a gente está falando, chamando de estrutura familiar? É quem são as pessoas. Quem é que é? É o pai, a mãe, o filho, é o cachorro, é você sozinho, né? Como que é? Quem são as pessoas que estão dividindo aquele domicílio? Quem são esses membros, né? E a gente tem que pensar, quando a gente vai olhando para isso, quem são então as pessoas dessa família, a gente vai perceber que, devido a todas as alterações que a gente foi conversando agora mesmo, isso foi mudando. Inclusive no Brasil parece que o modelo de família que é mais, não é nem seguido, mas o que acaba sendo realizado não é bem papai, mãe e filho, né? Não. No Brasil, gente, por mais que a gente acha que o modelo, né, de prevalência brasileiro é o modelo pai, mãe e filhos, não é. O modelo que prevalece no Brasil é o modelo que a gente chama monoparental. Nossa, que palavra difícil. Vamos lá, vamos tentar entender o que é monoparental. Monoparental significa um adulto referência. Tá? E aqui nós não vamos falar de pai ou mãe. Tem um adulto que está cuidando daquela família. Porque uma criança não cuida dela sozinha, um idoso não cuida dele sozinho, você concorda? Exatamente. Tem que ter um adulto ali para mediar e organizar esse cuidado. Então, o monoparental tem um adulto de referência. Esse um adulto pode ser um homem ou uma mulher. E aí a gente vai chamar de monoparental feminino, quando a gente tem como adulto referência a mulher, e monoparental masculino, quando a gente tem como adulto referência o homem. Você sabe qual que é a prevalência aqui no Brasil? Então, pelo jeito, parece que são as mulheres, né? As mães, as que
enfim, historicamente sempre tiveram ali no cuidado, família e tudo mais, e parece que foi sendo passado aí para as mães, né? Mais do que passado para as mães, a prevalência da família brasileira ela está mudando, né? Ela está se transformando ao longo aí dos tempos. A prevalência é de uma família monoparental feminina. Então, as famílias, dentro da maioria das famílias, quem exerce a organização familiar, quem exerce a referência familiar no Brasil, a maioria são as mulheres, tá? E aí, por que as mulheres são a maior referência das famílias? Tem muito a ver com o nosso próprio processo histórico. Só que isso não é natural, né? Isso é da nossa formação cultural. Tem que ser naturalizado. Isso. E aí tem a outra família que a gente fica com o mito nela, que é a família nuclear, que é a família do pai, a mãe e das crianças. Esse modelo de família, ele já foi mais prevalente, ele surge muito e ganha força no começo do século XX, mas ele não é o único. E aí, vamos pensar então todos os modelos possíveis. Gente, tem tantos modelos quanto possibilidades de você estabelecer relações com as pessoas. Nós vamos conversar aqui de alguns modelos familiares. Então, a gente já falou do monoparental feminino e masculino, a família nuclear, que é essa clássica, né, que é a família da novela. Pai, mãe, os meninos, a família da propaganda. Pensa aí em quem você conhece aí. Quantas famílias da propaganda você realmente conhece? Realmente, propaganda de margarina. Propaganda de margarina, isso. Isso é uma brincadeira que a gente faz. Esse modelo de família é o que a gente chama de família doriana. Por que isso existe? Vou contar uma história pra vocês. Porque lá, antigamente, uma propaganda dessa marca de margarina, que era bem essa coisa clássica, um café da manhã de uma família do pai, mãe, dos meninos, tudo muito harmonia. Gente, todo mundo tem família. Nem sempre a família é harmônica, não, né? Então vai se criando no imaginário social de que essa é um modelo ideal, um modelo que deve ser seguido. E aí, como a gente falou, as coisas não mudaram, não se transformaram. As mulheres agora, elas têm mais liberdade sobre o seu corpo, sobre suas escolhas, elas têm uma ampliação de direito muito maior. Se eu não tô gostando dessa relação nuclear com você, a gente vai se divorciar. E aí, na hora que eu me divorcio desse meu companheiro, eu posso me juntar e montar um outro núcleo familiar. Quando eu me divorcio e monto um outro núcleo familiar, a gente chama essa família de família recomposta ou reconstituída. Ou então, se você quiser dar um apelidinho para ela, ela pode ser pensada como uma família mosaico. Que é o quê? Aqui você tinha um núcleo, aqui tem outro, você junta para formar uma terceira história, uma terceira composição, tá? E isso, gente, acontece para todo mundo. A família de camada popular, a família de camada média, a família de camada mais alta. Tudo porque são das relações. Você não tem que estar numa relação afetiva que não te faz bem, né? Você pode montar uma outra relação, combinar uma outra forma. Beleza, então pensando nesse formato mosaico. E eu que moro sozinha? Eu sou família, não? É também. O que a gente chama de família unipessoal. E esse é um modelo familiar que tem crescido muito aqui no Brasil. Só que a gente tem uma pressão social em relação a esse modelo unipessoal, que é assim, você vai casar? Não. Se você não casar, parece que você não formou família. Como se todo o destino fosse casar, né? E aí, independente de que formato seja, e aí você constitui uma família. E se você não tiver filhos, então, nossa, quando é que vai chegar os meninos? Não é uma família, isso é quase uma família. Você casou, você é quase uma família, você só coroa mesmo, dentro desse imaginário social, quando tem filhos. Porque olha pra você ver, na hora que eu levo esse raciocínio, é porque eu tô reforçando qual modelo? Aquele nuclear que a gente combinou. Então não, você sozinho é uma família também. E para além disso, a gente tem um modelo familiar que ele tem a ver com a lógica dos afetos que a gente estabelece. Mais do que esposa, marido, homem e mulher, a forma com que eu me relaciono, com que eu estabeleço afeto, ela vale muito mais do que qualquer padrão de estrutura. Então, se eu decido estabelecer uma relação com o meu par igual, né, estabeleço afeto de forma
que a gente chama de homoafetiva, a gente vai ter as famílias denominadas homoafetivas, tanto feminino como masculino. E eu ainda acho que está faltando o nome dessa pluralidade de família, tá? Porque aí tem N outras possibilidades, né, pra gente estabelecer relações homoafetivas que não sejam só essas femininas e masculinas. Uhum. E a outra família que a gente fala que é aquela parte da família que a gente escolhe, que a gente vai chamar de uma família afetiva, que é aquela que o sujeito escolhe como família, nomeia como família, e isso tem o seu reconhecimento. Usa como família, né? Usa como família, mas tem um reconhecimento até jurídico, que isso é importante, né? Porque a gente pode ser amigo aqui, meu irmão de fé, meu irmão camarada, né? Ainda não é família. Não é família, mas do ponto de vista jurídico isso é reconhecido, porque o que é família, gente? Família é com quem você pode contar. É com quem você estabelece afetos, laços de solidariedade, lógicas de cooperação. Então, essa coisa de família só, quem é de sangue, isso é muito limitado. Se a gente for pensar que a gente pode contar com um monte de gente que não são aquelas vinculações de sangue. E, às vezes, esse peso do que a gente chama de consanguineidade te mantém numa relação familiar que ela não é positiva para você. Né? Então, assim... Por que nem toda família é igual, nem toda família é de sangue? Família é quem a gente circula afeto, é com quem a gente pode contar. Massa, gente, olha só. Até aqui a gente já conversou sobre as mudanças aí das famílias que acontecem, os fatores que operam essas mudanças, o mito dessa família nuclear, né? E a gente vai parar por aqui. Eu queria que você respondesse aí, qual que é o seu tipo de família? Como é que é a família aí na sua casa, enfim, as famílias com quem você conversa, com quem você interage e tudo mais, aí nos acolhimentos, como é que são as famílias? Então, deixa aí nos comentários, a gente quer interagir com você, tá bom? E não esquece de curtir e de compartilhar também, porque isso ajuda a tornar esse conteúdo relevante aí no YouTube, tá ok, gente? No próximo vídeo a gente volta falando sobre papéis dentro das famílias. Massa, até o próximo vídeo.